Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo. A aula de hoje é uma aula bem completa. Se tem uma aula que você não deve perder, é essa aula de hoje. Tá? Por quê? Hoje você vai perceber o quanto que nós já estudamos de cálculo. Tá? Porque na aula de hoje nós vamos esboçar os gráficos das funções. E para esboçar os gráficos, a gente vai precisar com exceção de composição de funções, a gente vai precisar de absolutamente tudo que nós estudamos. Tá bom? Então, tudinho. Então, a aula de hoje vai ser gráficos, tá? Isso é que nós vamos estudar hoje. Para esboçar um gráfico, o que você acha que a gente precisa? Chuta aí. As coisas que você acha assim, não, isso deve precisar. Quais coisas vocês diriam? Oi? Limite? Tá, qual o limite? Limite no infinito. Tá. Então, a gente precisa de limites no infinito, então a gente vai querer saber se essa função cresce ilimitadamente ou se ela tem assíntota. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? A gente vai querer saber, por exemplo, se ela tem assíntotas. Assíntotas ou cresce ilimitadamente. Esse é um ponto. Tá. O que mais que vocês acham que a gente vai precisar? Para esboçar o gráfico de uma função. Lembre-se, você não sabe o gráfico dessa função. Você quer saber esboçar esse gráfico. Quais outras informações você tem que saber? Pode chutar. Vai, tipo assim, se você me disser assim, eu acho que eu tenho que saber essa característica da função, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber mais isso, para eu poder começar a imaginar como que ela é. O que vocês diriam? Oi? Se é o quê? Os pontos onde toca no eixo. Muito bem. Então, as interseções com os eixos. E aqui, fica claro que aqui você está buscando as raízes da função e onde x igual a 0, onde é que toca o eixo y. Muito bem. Isso é bom porque você tem pontos exatos por onde o gráfico passa. Tá? Muito bem. O que mais? O que mais vocês gostariam de ter da função para poder esboçar o gráfico? Porque pensa comigo, só com essas duas informações, imagina, na minha cabeça agora, só com essas duas informações, eu só consigo fazer isso aqui. Ó. É como se tivesse o plano cartesiano, suponha que essa função passe por aqui e que tenha só essas duas raízes e que ela vai para menos infinito, para cá, e para cá a assíntota dela é aqui, nesse ponto, no 1, por exemplo. Só que eu não sei se essa assíntota aqui é por baixo, se é por cima. Aqui eu sei que ela faz isso, tá? Sei que ela vai embora para lá. Eu sei que ela passa aqui, só que eu não sei se ela passa assim ou se ela passa assim. Eu sei que ela passa aqui, mas eu não sei se ela passa assim, se ela passa assim, se ela passa assim, eu não sei. Né? Eu sei que ela passa aqui, mas ela pode passar dessa forma, ou ela pode passar assim, ou ela pode passar assim. Percebe a quantidade de possibilidades que existem? Existem muitas possibilidades. Então, só essas duas informações ainda é muito pouco. São importantes, a gente precisa delas, mas a gente precisa de bem mais. O que mais vocês diriam? Oi? Os intervalos de crescimento e decrescimento. Ok? Os intervalos de crescimento e decrescimento. Porque, olha, por exemplo, possibilidades desse tipo, eu já descarto. Porque se eu souber que a função é crescente perto desse ponto, ela não pode ser esse caso. Então, já apago esse caso. Entendeu?
Se eu sei que ela é crescente aí. Então, eu preciso determinar 3 intervalos de crescimento e decrescimento. O que mais? Oi? O que mais vocês diriam? Se eu souber os pontos críticos, os pontos de inflexão, ótimo, excelente. Porque, pensa, se eu sei que a função é crescente, tá? Se eu não souber que ela tem um ponto de máximo ali, se eu souber que ela tem um ponto de máximo, eu sei que ela só vai crescer até esse ponto de máximo. Depois, obrigatoriamente, ela vai ter que descer. Ou ficar constante, entendeu? Então, se eu souber os pontos máximos e mínimos, excelente. Outra coisa, pode ser que eu queira fazer o gráfico assim, ó, tá? Pode ser que alguém me diga, eu vou parar bem aqui, pode ser que alguém me diga, essa função é crescente, aí eu posso pensar no gráfico assim. Mas se alguém me disser que ela é crescente com um ponto de inflexão nesse intervalo aqui, então significa que não pode ser assim. O gráfico ela é, por exemplo, assim e depois ele muda. Ok? Então, aqui é como se formasse uma parábola aqui e aqui é como se formasse uma parábola aqui. Está entendendo? Então, se eu souber os pontos de inflexão, perfeito. Então, eu tenho que ir atrás, olha, dos pontos críticos. E aí vão surgir os pontos de máximos e mínimos. De máximos e mínimos. Aí a colega nos lembrou da gente procurar os pontos de inflexão. Nos pontos de inflexão também a gente ganha as concavidades dos gráficos, lembra? Então, analisar F2 linhas de x. Ou seja, estudar a concavidade e pontos de inflexão. Muito bem. Muito bem, muito bem. Já temos 5 características. O que mais? Vocês diriam que é importante da gente saber de uma função para tentar esboçar o gráfico dela. Oi? Domínio. Domínio, não tem como esboçar o gráfico de uma função se eu não sei o domínio. Entendeu? Imagina, se eu dou para você a função logaritmo de x. Aí, eu vou esboçar o gráfico. Aí você já começa assim. Vou esboçar o gráfico. Se você me desenha um plano cartesiano desse, dizendo que você vai escrever o gráfico do logaritmo de x, eu já sei que você não sabe o que você está fazendo, ok? Porque o logaritmo não tem domínio negativo, o domínio dele sempre é positivo, tá bom? Então, você nem precisa desenhar esta parte daqui, você desenha só a parte de lá, tá? Uma coisa assim, tudo bem? Então, é muito necessário, então esse seria o 0, é o ponto inicial, é você saber o domínio da sua função, tá? Já temos 6 características, e é isso que você precisa ter na sua cabeça para fazer a sua prova, tá? Com essas coisas aí, ao término você consegue construir o gráfico. Tá bom? Ok? Isso não é opcional. Tá? Não é opcional. É a questão que mais vale ponto na prova. É essa. Tá? Porque ela é a questão mais completa. Primeiro, você vai ter que explicar para mim o que é um domínio. Isso era a questão da primeira prova. Tá? Você vai ter que explicar para mim as assíntotas, se tiver. Tá? Você vai ter que explicar para mim as interseções com os eixos. Ou seja, achar as raízes e a interseção com o eixo y. Você vai ter que ver para mim os intervalos de crescimento e decrescimento. Ou seja, você vai ter que derivar a função. Tá? Você vai ter que ver para mim os pontos críticos aqui. Aí você pode fazer aqui, por exemplo, o teste da primeira derivada, né? Ou o teste da segunda derivada. Tanto faz. O teste da primeira derivada é
que se a função tem um ponto crítico e a derivada mudou de sinal, né, de positivo para negativo, por exemplo, se estava positiva, ela estava crescendo, ficou zero, e depois ela ficou derivada negativa, então ela decresce. Então, esse ponto é máximo. Tá? Agora, se a função tinha derivada negativa, está decrescendo. A derivada ficou zero. E depois a derivada ficou positiva, então ela voltou a crescer. Então, quer dizer que esse ponto é mínimo. Tá bom? Ou você usa esse resultado, ou você usa aquele resultado que diz que se a derivada é zero e a segunda derivada é positiva, lembra que a gente viu? Se a segunda derivada for positiva, então o ponto é de mínimo. E o outro ponto é de máximo. Tá bom? Qualquer um dos dois resultados você pode utilizar. Tá bom? Então, pronto. Isso aqui, você precisa ter esse roteiro em mente. Não precisa ser nessa sequência. Tá? A forma de você lembrar como fazer isso. O que é que você precisa fazer? Você tem uma função. Você já sabe que você tem que derivar a primeira vez, tem que derivar a segunda vez. Estuda a primeira derivada, estuda a segunda derivada. Se você lembrar disso, você já faz quase todos esses itens. Quer ver? Olha lá. Derivou a primeira vez e estuda o sinal da derivada. Você já acha os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos críticos. Tá? Derivou a segunda vez e estuda a segunda derivada. Você acha a concavidade e os pontos de inflexão. 3 coisas fundamentais. Tá? Encontrar as raízes é uma coisa bem primitiva em funções. E a única novidade que talvez você esqueça é estudar as assíntotas. Então, você já sabe. Eu tenho que estudar as derivadas e lembrar do limite. Não posso esquecer disso. Tá bom? E, claro, você não pode esboçar um gráfico se você não sabe o domínio. Tá? Então, hoje, a aula de hoje é só isso. É só isso. Vamos fazer 4 questões e talvez nem dê tempo, para você ver como é longo, porque a gente vai fazer tudo passo a passo. Tá? Oi? Não, se eu vou fazer 4 questões em uma aula, então você tem condições de fazer uma questão na prova, facilmente. Pode fazer até 2, né? Vamos lá. Claro que eu não vou colocar para você uma função complicada, tá? O intuito não é dificultar para ti, o intuito é saber se você entendeu o que você tem que fazer, tá? A função vai ser básica, tá? Não vou colocar também uma função lá para você derivar implicitamente e usar a regra da cadeia no meio. Não, para com isso, vai ser uma questão básica, tá? E a partir disso, querer esboçar o gráfico. Muito bem. Então, tá aí. O que é que a gente precisa fazer? Olha lá. A gente precisa ver o domínio. Tá? O ponto 2 que a gente não lembrou lá. O ponto 2 é olhar a simetria. Tá? Olhar a simetria é verificar se a função é par ou ímpar. Tá bom? Só isso. Essa simetria, ela não é muito determinante para você esboçar o gráfico, mas ela te ajuda. Porque, por exemplo, se você sabe o que acontece do lado positivo do plano cartesiano, quando o x for positivo, você sabe o que acontece para ali, e se a função for simétrica com relação ao eixo y, é só espelhar para o outro lado. Tá bom? Então, é por isso a importância da simetria. Tá? Só para uma questão de desenho. As outras coisas intervalo de crescimento e decrescimento, os pontos máximos e mínimos, concavidade, pontos de inflexão, as assíntotas, as raízes e esboçar o gráfico. Tá? Nota que isso basicamente é o nosso curso até agora. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver se a gente já aprendeu alguma coisa, né? Primeira questão. Então, você tem x igual x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Vamos lá. Vamos responder todas as perguntas. Pergunta número 1. Domínio. Qual é o domínio da função polinomial? Todos os reais. Professor, de onde que se tira isso? Como que eu olho aqui e a função fala para mim? É todos os reais. É só você se perguntar, existe algum número que você coloca ali que dá problema para fazer conta? Tá, o que adianta eu fazer essa pergunta se eu não sei a resposta? Então, a resposta é, por exemplo, você tem que se perguntar assim,
Existem coisas desse tipo nessa função? Isso que você tem que se perguntar. Existe coisa desse tipo? Ou seja, se eu colocar 0 aqui, essa divisão não existe. Entendeu? Existem coisas desse tipo? Logaritmo natural de x. Não posso colocar aqui valores negativos. Entendeu? Existe coisa desse tipo aqui? Também não. Qualquer número real eu posso elevar ao cubo? Sim. Qualquer número real eu posso elevar ao quadrado? Também sim. E eu posso somar e subtrair esses números? Sim. Então, eu posso fazer qualquer coisa com esses números aí. Tá? Então, as contas que estão sendo propostas a serem feitas aqui, todas elas são possíveis de serem feitas. Então, o domínio dessa função é os números reais. Tudo bem? Esse é o 0,3 inevitável. Tá? Inevitável. Então, você vai, escreve bonitinho. O domínio de f é os reais. Tá? Pronto. 0,3. Começamos bem. Esse é o primeiro item. Vamos colocar no roteiro do slide aqui. Vou deixar o roteiro do slide para a gente ficar relembrando sempre. Simetria. Vamos ver o item da simetria. Eu vou pensar de uma forma na prova de tentar ajudá-las ao máximo. Tipo, você pode esquecer esse roteiro todinho, né? Mas quem sabe o professor Leão escreva na prova, olha, não esqueça de ver a simetria, não esqueça de ver as assíntotas. Quem sabe os intervalos de crescimento e decrescimento sejam importantes, né? Talvez em algum lugar esteja escrito isso, tá? Então, vamos ver a simetria. Simetria é verificar se essa função é uma função par ou uma função ímpar. Tá? Então, o que tu tens que fazer? Tens que fazer isso aqui, ó. Calcular o f de menos x. E ver se isso... Tem que verificar se isso aqui vai dar menos f de x ou f de x. Ou nenhum caso. É isso que tens que verificar. Tá bom? Se der um caso é função par, se der outro caso é função ímpar. Tudo bem? Isso tens que verificar. Então, vamos ver. F de menos x. O que significa isto? Significa que onde tiver x na função, tu tens que colocar menos x. Então, vem cá. Ó, menos x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tá bom? Olha, menos x ao cubo é menos x ao cubo, tá? Porque a potência é ímpar, tá? Então, aqui vai ficar menos x ao cubo. Menos x ao quadrado dá x ao quadrado. Só que tem um menos aqui fora. Vai ficar menos x ao quadrado. Tá? Olha, negativo com negativo fica positivo. Vai dar x. E mais 1. Isso que deu aqui, por acaso, é menos isso? Vamos ver. Trocou o sinal do primeiro? Trocou. Trocou o sinal do segundo? Não trocou. Então, não é menos isso. Tá? E manteve? Não manteve porque teve troca de sinal. Então, conclusão, esta função f não é par e nem é ímpar. Tá bom? Essa é a conclusão. Essa não é uma função par e nem é uma função ímpar. Então, se você olha para o eixo y, o que tem do lado esquerdo não é idêntico ao que tem do lado direito. Ou seja, não é como se fosse espelhado. Não tem essa simetria. Tá? E se você olha para a origem, também não tem uma simetria com relação à origem. O gráfico do que tem do lado direito é distorcido com relação ao que tem do lado esquerdo. Tudo bem? Então, já sabe que tu não pode, por exemplo, desenhar no gráfico dessa função uma coisa assim. Tipo, esse lado é como se fosse o reflexo desse. Ok? Não pode fazer isso. Tu já sabe também que esse gráfico, tu não pode fazer assim, ó.
É como se isso fosse o reflexo do que tem aqui. Tá? Não pode pensar nisso. Tudo bem? Não tem essas duas simetrias. É isso que você tem que entender quando se trata de simetria. A paridade da função. Tá? Terceiro item. Vamos ver nosso roteiro, qual é o terceiro item, lá no slide. Nosso terceiro item é intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? Esse também tem que acertar. Tá? Que é você derivar a função e analisar o sinal. Tá? Então, olha lá. Então, a sua função qual é? É x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Vou derivar essa função. Então, a derivada dessa função, a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Menos a derivada do x quadrado é 2x. Menos a derivada de x é 1. E a derivada de 1 é 0. Pronto. Essa aqui é a derivada. Tá? Tenho que analisar o sinal dessa derivada. Tá bom? Nota que isso aqui é uma função quadrática. Você tem por obrigação saber analisar esse sinal. Tá bom? Então, sem vergonha, calcula o delta, calcula as raízes, tá? E veja se é concavidade para cima ou para baixo. Agora, se você consegue olhar para essa função e já saber quem são as raízes, excelente, já ganhou esse tempo. Tá bom? Pode fazer isso direto. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o delta dessa função? A gente sabe que delta é igual a b² menos 4ac, né? Então, o delta dessa função é o b é o menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é 3 vezes o c é menos 1. Olha, o delta vai dar, aqui dá 4, aqui vai dar positivo, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Então, esse delta é 16. Tá bom? Então, vou colocar bem aqui as raízes para a gente não perder espaço para ler. Então, as raízes, quem é? Menos o b, que vai dar 2 só, mais e menos a raiz do delta, a raiz do 16 é 4, dividido por 2 vezes o a é 3, então vai ficar 6. Então, a primeira raiz vai dar 2 mais 4, 6, dividido por 6 é 1. E a segunda raiz, 2 menos 4 é menos 2, dividido por 6 dá menos 1/3. Pronto. Essas são as raízes. Tá bom? Já sei as raízes, agora vou pensar no gráfico dessa derivada. Gráfico da derivada. Uma coisa que tu precisas compreender neste tipo de questão é a hora de você mostrar que você aprendeu o que você está fazendo. Tá? Por mais que você possa dizer, mas essas continhas aqui vou perder tempo. Se você fizer direitinho, você vai ganhar pontuação. Tá? Nem que seja 0,1, mas ganha. É importante. Tá? Sabe como é importante 0,1? Já pensou o cara que tira 9,9? Com mais 0,1 ele fica com 10. Né? Não é isso? Então, não precisa chorar para arredondar. Né? Então, vamos lá. Então, você tem as raízes. 1 e menos 1/3. Vou colocar aqui. Raiz 1 e menos 1/3. Então, vou colocar aqui 1 dividido em 3. Deve estar aqui. Menos 1/3. Tá? Tá aí o menos 1/3. Essa função aqui, o a é positivo, então a concavidade é para cima. Tá? E tem que passar pelo menos 1. Então, esse tamanho aqui eu coloco aqui também. Tem que passar por aí. Então, o gráfico é uma coisa assim. Tá? Mais ou menos assim. Tá bom? Esse é o gráfico dessa parábola. Tá? Nota que esse é o gráfico da derivada. Tá bom? Esse é o gráfico da derivada, tá?
Muito bem. Então, antes do menos 1/3, o gráfico está acima do eixo x, então ele tem sinal positivo. Entre o menos 1/3 e 1, está abaixo do eixo x, então o sinal é negativo. Depois do 1, o gráfico está acima do eixo, então ele é positivo. Tá? Então, já sei os sinais da derivada, agora eu vou colocar os intervalos de crescimento. Olha, de menos infinito até menos 1/3, até menos 1/3, tá? É positivo, certo? Do 1 até mais infinito também é positivo, então eu já vou unir esses dois intervalos aqui. Do 1 até mais infinito, aí você tem a derivada de x maior que zero. O que isso significa? O que significa a derivada ser maior que zero? Que a função é crescente, tá? Isso implica que f é crescente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, vou pegar o outro intervalo, menos 1/3 a 1, tá? Então, menos 1/3 até 1. O que é que você tem? A derivada, ela é negativa. Isso significa que a função é decrescente, certo? Decrescente. Tá bom? E onde é que ela dá zero? Ela dá zero no menos 1/3 e no 1, tá? Então, f' de 1 é igual a f' de menos 1/3, e isso é igual a zero, tá? A derivada dá zero nesses dois pontos. Vamos pensar aqui, ó. Derivada positiva significa que a função está crescendo, tá? Então, eu vou colocar aqui um segmento para você entender legal. Suponha que aqui é o menos 1/3. Suponha que aqui seja o 1, tá? Se a derivada é positiva no menos 1/3, significa que a função está crescendo, tá? Então, nesse intervalo aqui, a função está crescendo. De menos 1/3 até 1, a derivada é negativa, então a função está decrescendo, tá? Do 1 para lá, a derivada é positiva, então a função está crescendo. Tudo bem? Então, já tenho esses dados aí. Mas, olha, esses pontos são pontos críticos, tá? A derivada está crescendo, aliás, a derivada é positiva, então a função está crescendo. Chega nesse cara, a derivada é zero, e depois a função decresce. O que significa que esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo? De máximo, tá? Então, esse aqui é ponto de máximo. Ponto de máximo. E esse aqui, olha, a função está decrescendo, dá a derivada a zero e depois ela cresce. Então, esse aqui é ponto de mínimo, né? Esse aqui é ponto de mínimo. Perceberam? Tá bom? Vamos ver o nosso roteiro. O que mais que a gente precisa fazer? Olha lá. Nota que nós chegamos no item 3 e já temos 2 quadros, né? Tá? A prova vai ser assim, gente. Ela venha preparado, venha tomado os seus 7 Red Bull para ficar bem ligado. E assim, atenção máxima, tá? Atenção máxima. Você tem pouco tempo. Treina bastante para isso sair natural na hora, tá? Não dá para pensar muito, tá bom? Será que eu faço isso agora? Não sei. Acho que eu vou derivar. E se igualar a zero? O que é que vai acontecer? Aí o professor falta 10 minutos, aí vai acabar o tempo, entendeu? Então, você tem que estar natural a coisa do que você tem que fazer, tá bom? Então, olha, o nosso próximo passo era pontos de inflexão, né? Concavidade, era isso? O próximo era concavidade e pontos de inflexão. Esse é o passo 4. Passo 4. Concavidade e pontos de inflexão. O
que significa isso? Que eu tenho que derivar a função mais uma vez. Tenho que ir para o sinal da segunda derivada, tá? Então, cadê a primeira derivada? Cadê ela? Está aqui. Essa aqui é a primeira derivada, certo? Tem que derivar novamente. Ó, é polinômio, né? Tranquilo, então. Então, a segunda derivada é igual a 6x menos 2, né? Isso, 6x menos 2. Essa é a segunda derivada, tá? Sinal da segunda derivada. Vamos lá. Vou colocar o gráfico minúsculo aqui. Olha, isso aqui é uma função afim, certo? Que passa pelo menos 2 e é crescente. Então, ela passa aqui no menos 2 e tem que ser crescente. Então, ela tem que ser uma coisa assim. Tá? Suponha aqui, esse aqui é o menos 2. Tá bom? Esse é o gráfico dela. Esse ponto, que é a raiz, é quando o x é 1/3. Se for 1/3, 6 vezes 1/3 dá 2. 2 menos 2, 0. Tá? Então, esse cara aqui é 1/3. Tá bom? Então, olha, do 1/3 para lá, a segunda derivada é positiva. Do 1/3 para cá, a segunda derivada é negativa. Tá? Tudo bem? O sinal da segunda derivada é isso. O que significa isso? Que se a segunda derivada é negativa aqui, significa que o gráfico dessa função ela tem concavidade para onde? Para onde? Para baixo. Tá? Se nesse intervalo aqui a segunda derivada é positiva, a concavidade é para onde? Para cima. Tá bom? Muito bem. Então, você vai escrever isso agora. Ó. De menos infinito até 1/3, você tem a f duas linhas é negativo. Logo, concavidade para cima. Tá? Concavidade para cima. Muito bem. Acho que vai chegar um tempo em que o projeto Newton vai ter 6 quadros, né? 3 é pouco. Onde eu fiz doutorado, lá a gente tinha uma sala de estudos em que uma parede era de quadros. E era assim, tinha 3 quadros e em cima mais 3 quadros. Você enchia aqui, aí você só empurrava esse quadro aqui, ele subia e o outro descia. Aí você escrevia lá. Aí a minha orientadora me dava 1 hora. Aí ela falava, Raimundo, vai lá escrever as coisas. Aí quando eu enchia o quadro, eu avisava ela, professora, eu já terminei. Aí ela ia lá, tá, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. Tá, depois eu volto. Aí apagava, escrevia de novo. E assim ficava. Muito bem, então, vamos lá. Agora a gente tem agora no outro intervalo de 1/3 até mais infinito, que é o próximo intervalo, a segunda derivada está positiva, tá? Então, você tem a segunda derivada maior que 0. Então, concavidade para cima. Tá bom? E se você tem antes de 1/3 concavidade para baixo e depois de 1/3 concavidade para cima, 1/3 é o quê? Ponto de inflexão, que é o ponto de mudança de concavidade, tá? Então, 1/3. Então, x igual a 1/3 é onde ocorre o ponto de inflexão. Tá bom? Esse é onde ocorre o ponto de inflexão, do 1/3, tá? Nós já sabemos que tem ponto de máximo e mínimo, né? A gente já sabe que tem ponto de máximo aqui, no menos 1/3,
tem ponto de mínimo no 1 e tem ponto de inflexão no 1/3. Mas a gente não calculou essas imagens. Vamos calcular essas imagens, tá? Vamos fazer esse cálculo agora. Então, o máximo, ele ocorre onde mesmo? No menos 1/3, né? Então, menos 1/3. Então, é f de menos 1/3. 1/3, qual é a função? X ao cubo vai ficar menos 1/3 ao cubo menos 1/3 ao quadrado menos 1/3 mais 1. Tá? Aí tem que fazer essa conta. Ok? Deixa de preguiça e faz a conta. Tá? Não reclama. Não reclama na mente aí. Tu está reclamando, não reclama. Presta atenção. Menos 1/3 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo dá 27. Tá? Isso aqui vai ficar negativo. Menos 1 sobre 27. Aqui é negativo, tá? Aqui vai ficar menos. Esse aqui fica positivo, tá? Só que tem esse menos, tá? Vai ficar menos. Menos 1 sobre 9. Aqui vai ficar positivo. Mais 1/3. Mais 1. Tá? Aí você faz essa conta. Isso aqui dá menos 1. Isso aqui dá menos 3, né? Esse aqui dá 9. E o outro dá 27. Confira as contas, tá? Isso aqui dá o quê? Dá menos 4, né? Menos 4 dá 23, 32, é isso? É, né? Confirme aí. 32 sobre 27. Tá? O que você precisa saber é que esse número está entre 2 e 1. Tá bom? Seria 2 se isso aqui fosse 54 e seria 1 se isso aqui fosse 27. Tá? Então, está entre 2 e 1. Só para você ter uma noção de onde você vai colocar esse ponto. Tá? Só para isso. O ponto de mínimo. O ponto de mínimo, ele ocorre no 1, é isso? No 1. Melhor conta com 1. Vai ficar 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1, certo? Isso, né? Olha, um negativo com positivo cancela, negativo com positivo cancela, isso aqui dá 0. Tá? Agora, o ponto de inflexão. A inflexão acontece no 1/3, né? Vai ficar 1/3 ao cubo. É 1/3, né? 1/3. 1/3 ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3, mais 1. Isso. Mais 1. Fazendo a conta, isso aqui dá 1 sobre 27. Esse aqui dá menos 1 sobre 9. Esse aqui dá menos 1/3. Esse aqui dá mais 1. Vai ficar 27 embaixo. 1. Opa, 1 positivo. 1. Menos 3. Menos 9. Mais 1. Mais 27, né? Então, isso aqui vai ficar menos 12, certo? Menos 12 com esse cara dá 15 positivo e com esse aqui dá 16, né? Por favor, corrijam se estiver errado. Tá? O que tu precisa saber é que esse número está entre 0 e 1. Tá bom? Entre 0 e 1. Muito bem. Já temos o ponto de inflexão. Então, recapitulando.
Recapitulando, o que é que nós estamos fazendo? Você tem uma função, tá? Você tem uma função, e o intuito de nós estudarmos essa função é chegar ao esboço do gráfico desta função, tá? E nós temos um roteiro a seguir. Primeiro ponto, domínio da função. Como é uma função polinomial, o domínio é todos os reais, tá? Simetria da função. Para que serve isso? Que se ela for simétrica com relação ao eixo y, o que você desenhar de um lado do eixo é igual ao que você desenhar do outro lado, refletido, tá? Essa que é a importância, por exemplo, tá bom? Calculamos aqui, vimos que ela não é simétrica, porque ela não é função par e nem função ímpar, tá bom? Outra coisa, fomos determinar onde que essa função tem intervalo de crescimento e decrescimento. Para isso, a gente precisou calcular a derivada da função. Calculamos aqui a derivada e analisamos o sinal da derivada, tá? E nós achamos aqui, esse é o gráfico da derivada. Aqui a derivada é positiva, aqui negativa, aqui positiva. Significa, então, que a derivada é positiva nessa união de intervalos, logo a função tem que ser crescente, tá? E na outra parte, a função é decrescente, tá bom? Outra coisa que nós fizemos se a função cresce, tem derivada zero e depois decresce, então esse ponto é ponto de máximo, pelo teste da primeira derivada, tá? Se a função decresce depois da derivada zero e depois cresce, ponto de mínimo, teste da primeira derivada, tá, ok? Depois nós começamos a analisar a segunda derivada da função. Com que intuito? Descobrir a concavidade da função e descobrir os pontos de inflexão, tá? Quando a gente calcula a segunda derivada, nós encontramos essa função afim, que naturalmente só vai ter uma raiz, tá? Então, aqui, segunda derivada negativa e aqui, segunda derivada positiva. Significa isto, que a concavidade é para baixo e essa parte significa que a concavidade é para cima. Esse ponto é um ponto de mudança de concavidade. Então, por definição, esse é um ponto de inflexão, tá? E para cá, o que foi que nós fizemos? Escrevemos isso e agora a gente determinou quem são esses caras, o máximo, o mínimo e a inflexão. A gente sabia onde aconteciam eles. A gente sabia que acontecia no menos 1/3, no 1 e no 1/3. Agora a gente sabe quem eles são, tá? A gente calculou a imagem. É esse cara e esse cara. Ok? Muito bem. Agora, qual é o próximo passo? O que é o próximo passo do nosso... que a gente vai fazer é as assíntotas. Ver se essa função, se ela se aproxima de algum valor específico, tá? Calcular as assíntotas é olhar para o domínio da função. Se a função tem algum ponto que não está no domínio, então você se aproxima desse ponto para ver como a função se comporta perto desse ponto, tá? Não é o caso das funções polinomiais, porque o domínio é todos os reais. Então, você não precisa fazer esse caso. O outro caso é mandar o limite para mais infinito e para menos infinito e ver o que acontece com a função. Se ela se aproxima de algum ponto ou se ela explode. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, agora serão as assíntotas. Eu imagino que você deve estar preocupado. Professor, se vai ter uma questão dessa na prova, vai ter. Se vai ter uma questão dessa na prova, vai ter papel suficiente para a gente escrever, visto que a gente precisa fazer, preservar a natureza. Não se preocupe que o projeto Newton faz reciclagem. Tá bom? A gente já pensou nisso, tá? Não é uma coisa para você se preocupar. Muito bem. Então, vamos atrás agora das assíntotas, que é o item 5. Tá? Item 5, assíntotas. Vamos lá. Então, não preciso mandar o limite para um certo ponto, porque todos os pontos estão no domínio, então eu vou só mandar o limite para mais infinito e para menos infinito. Tá? Então, eu tenho que fazer esta conta. Limite de x indo para mais infinito da função. Então, é limite de x indo para mais infinito. Qual é a função? É x ao cubo. Agora vocês vão ter que me lembrar. Eu acho que é isso. Era isso?
Acho que era. Deixa eu voltar aqui no slide. X ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. É, isso mesmo. Muito bem. Bem, e esse limite? Né? Como é que a gente faz esse limite? Você faz assim, ó. Você continua aqui, limite. Esse tipo de limite você sempre coloca a maior potência em evidência. A maior potência aqui é x ao cubo. Então, você coloca x ao cubo em evidência. Colocar x ao cubo em evidência, aqui vai dar 1. Menos, aqui vai dar 1 sobre x. Menos, aqui dá 1 sobre x quadrado. E aqui dá 1 sobre x ao cubo. É só você multiplicar. Esse vezes esse vai dar x ao cubo. Esse vezes esse vai dar x quadrado. Tá bom? Você faz todo passo a passo. Tá? Agora, vamos lá. Se o x vai para mais infinito, esse aqui vai para 1. Tá? Esse aqui vai para 0. Certo? Esse aqui vai para 0. Esse aqui também vai para 0. Esse aqui também vai para 0. Então, só tem esse que vai para 1. Tá bom? Então, dentro do parênteses dá 1. E aqui fora, x ao cubo. Se o x vai para um número muito grande, o x ao cubo vai para um número muito grande. Tá? Então, a resposta é mais infinito. Tudo bem? Então, essa função ela não se aproxima de um valor. Ela explode, vai para mais infinito. Tá? Agora, e se fosse menos infinito? Observa que não vai fazer diferença alguma. Se for menos infinito, coloco aqui menos infinito. Faço o mesmo passo a passo. Coloco aqui menos infinito. Se x vai para menos infinito, isso vai para 0, isso vai para 0, isso vai para 0. A diferença agora é que esse cara é um número muito grande elevado ao cubo. Só que ele é negativo. Ok? Então, vai dar negativo também. Tá? A resposta é menos infinito. Então, se o x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. Se o x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito. Tá bom? Então, essa função não possui assíntotas. Não possui assíntotas. Quando eu coloco não possui assíntotas, é que não tem assíntota vertical nem assíntota horizontal. Tá? Próximo passo. Qual é o próximo passo do nosso cronograma? As raízes. Já deve ter gente querendo soltar aquele áudio de WhatsApp, né? Já sabem qual é? Já sabe qual é o áudio? Acaba, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos para as raízes e a interseção. Com o eixo Y. Com o eixo Y. Tá? Raízes e interseção com o eixo Y. Vamos fazer isso. Interseção com o eixo Y, como é que faz? Quando é que o gráfico toca o eixo Y? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Oi? X igual a 0. Tá? Só você fazer x igual a 0. Aí vai tocar o eixo Y. Tá bom? Lembre-se que quando você olha para o plano cartesiano, esse aqui é o eixo Y. Para cá são x positivo, para cá é x negativo. Se você quer no eixo Y, você tem que pegar x0. Tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. Então, x igual a 0. Então, x igual a 0, o que é que vai acontecer com a função? F de 0. F de 0 vai ficar 0 ao cubo menos 0 ao quadrado menos 0 mais 1, que vai dar 1. Então, a função tem que passar pelo ponto 0, 1. Tá? Muito bem. E agora as raízes. As raízes dessa função. Alguém consegue enxergar uma raiz direta dessa função? Quem consegue enxergar? Olhou para essa função e diz, esse é uma raiz. Olha lá. Vê se consegue enxergar uma.
quanto? Menos 1. Vamos testar. Menos 1 aqui vai ficar negativo, né? Aí vai dar menos 1. Esse aqui vai dar menos 1 também, apesar de estar ao quadrado, mas tem um negativo aqui fora. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, tá? Quando eu colocar menos 1 aqui, vai ficar 1 positivo. 1 mais 1, 2. Ok? 2 com menos 2, 0. Perfeito, menos 1 é uma raiz. Alguma outra de cara aí? Alguma outra raiz de cara? Eu pensei que ia falar outra raiz, não essa. É o 1, né? É 1. Substitui 1 aqui, ó. 1 ao cubo dá 1, com mais 1, 2, certo? Substituindo 1 aqui dá menos 1, substituindo aqui dá menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, tá bom? Então, você já tem duas raízes, 1 e menos 1, tá bom? Então, raízes x igual a 1 e x igual a menos 1. Estou igual. Essas são as duas raízes. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, isso aqui é uma função cúbica. Função cúbica pode admitir até 3 raízes. Só tem essas duas? Hein? Será que só tem essas duas? Se você me dissesse só isso aí na prova, já está valendo, tá? Mas se você quiser me mostrar para mim que só tem duas, também tá ótimo, tá bom? Então, aqui o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, esse aqui e dividir pelo polinômio x menos 1. E verificar que o que vai restar só tem uma raiz ou alguma raiz repete. Tá? Olha lá, vamos fazer isso aqui rapidamente. Você tem x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Quem é a raiz? A raiz é 1. Então, eu vou dividir por x menos 1. Tá? Vou dividir por x menos 1. Olha o que vai dar. Dividindo esse, dá x ao quadrado, né? Vai vir menos x cubo, vai vir menos, mais x quadrado. Cancela, cancela. Sobra só menos x mais 1. Isso aqui é menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x, vai vir mais x. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vem 1 negativo. Então, o resto 0. Então, este polinômio aqui, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, ele pode ser escrito da seguinte forma. X quadrado menos 1 vezes x menos 1. Tá ok? Esse polinômio é igual àquilo. Tá? Quem são as raízes desse polinômio? Só tem uma, que é 1. E as raízes desse polinômio aqui? É 1 e menos 1. Tá aí as 3 raízes, né? Só que 1 é uma raiz dupla. Então, na prática, só tem 2 raízes, tá? Que são essas duas que a gente achou aqui, 1 e menos 1. Tudo bem? Muito bem. Achamos as interseções. Falta alguma coisa? Vamos ver o nosso roteiro? Acabou, né? Acabou. Acabou. Aí você pode até colocar no último item. Professor, já fiz tudo. O gráfico é com o senhor. Tá? Vamos passar o gráfico agora. Já fizemos tudo o que a gente precisa para conseguir esboçar o gráfico. Tá? Então, vamos esboçar os gráficos agora. Você já imaginou a situação de Leibniz, de Newton, dessa galera toda que não tinha computação para esboçar? Hoje a gente tem computação, né? A gente pega essas funções e joga no computador e se vira. Não é? Mas os caras faziam tudo na mão. Olha lá. Vamos fazer aqui. Claro que o meu desenho vai ficar um pouco fora de escala, para tentar ficar bem simples de vocês entenderem, tá? Só que agora eu apaguei um monte de informação que eu deveria ter anotado. Excelente. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Assíntotas. O que a gente sabe?
que a função, se for para o lado direito, se for para mais infinito, dá mais infinito, se for para menos infinito, dá menos infinito. Isso eu já sei. Então, se eu for embora para lá, o gráfico tem que ir para cima. Tá? Então, eu sei que o gráfico tem que subir de alguma forma. Não sei. Tem que ir lá para cima. Não sei. E aqui para esse lado, ele tem que vir aqui para baixo. De alguma forma. Tá? Já comecei meu gráfico. Tem que acontecer isso. Tá? Aqui para esse lado, ele tem que vir para baixo. Para o lado de lá, ele tem que ir para cima. Vamos para outros 3 pontos exatos. Os pontos que interceptam o eixo x e o eixo y. Cadê os pontos? A gente apagou? Está aqui as raízes, né? 1 menos 1, certo? Então, vou colocar aqui. Vou supor que esse aqui é o menos 1 e esse aqui é 1. Então, o gráfico tem que passar por aqui e tem que passar por aqui. Tá bom? Tem que passar por esses caras. Vamos ver mais. Se o x for 0, passa pelo 1. Então, toca no eixo y, no ponto 1. Está aqui o cara. Tá? Muito bem. Então, está se configurando aí o desenho. Então, a função vem embora aqui para baixo, ela passa por esse ponto, por esse e vai embora lá para cima. Tá? Isso que eu sei. Agora, vamos ver os intervalos de crescimento e decrescimento, que eu acho que eu apaguei tudo do quadro, né? Apaguei. Só tenho ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? 1/3. É o único, certo? 1/3. Vamos pegar esse ponto de inflexão. E 1/3 dá menor que 1, tá? Perto de meio. 1/3. Está perto de meio. Então, 1/3 por aqui. Então, perto da metade do 1. Então, tem que passar por esse ponto também aí. Ok? Tem que passar por esse ponto. Esse. O que mais? Do 1/3 para lá, a concavidade é para cima. Tá? Do 1/3 para lá, concavidade para cima. Vamos ver. E o 1, o que era o 1? É ponto de máximo ou de mínimo? Vocês lembram? Oi? Mínimo. O 1 é ponto de mínimo. Então, ponto de mínimo, concavidade para cima. Então, eu já sei que o gráfico é assim. Tem que passar aqui e vai embora lá para cima. Tudo bem? Tá? Era ponto de mínimo. Já faço aí sem problema nenhum. Concavidade para cima. Tá? Esse aqui é 1/3, tá? 1/3. E agora? A outra parte, apaguei. Do menos infinito até 1/3, a concavidade era para baixo, não era? Não era isso? Do menos infinito a 1/3, concavidade para baixo. Tá? Então, do menos infinito a 1/3, concavidade para baixo. Então, ela tem que fazer isso aqui. E esse ponto aqui, qual era o ponto que era o ponto de máximo? Era o menos 1, né? Deixa eu ver na minha nota quanto era que dava menos 1. Se é ele mesmo que era o de máximo. Não, é o menos 1/3 que é o de máximo. Então, você tem ponto de máximo bem aqui no menos 1/3. E a imagem do menos 1/3, calculou aqui? Tá bem aqui. A imagem do menos 1/3 é um pouco menor que 2, tá? Está entre 1 e 2, tá bom? Esse é ponto de máximo. Então, se esse aqui é o 2, está entre 1 e 2. Vou dizer bem aqui assim. Esse é 32/27, tá? 32/27. Então, o gráfico tem que passar por esse ponto. Tá bom? Talvez um pouco mais embaixo, não sei. Tá? Então, daqui para cá, a concavidade tem que ser para baixo, tá? Então, tem uma mudança de concavidade aqui, aí ele alcança o ponto de máximo, depois ele desce, tem que passar por essa raiz aqui
e vai embora lá para baixo, tá? Então apaga esse daqui, o desenho tem que ficar mais para cá. E vai embora lá para menos infinito. Tá bom? Esse é o gráfico, tá? Da nossa função. Vamos ver lá. Tá aí o gráfico, ó. Tá? Esse é o gráfico computacional, esse aqui é o gráfico do Raimundo Mão Torta, tá? Tá bom? Perceberam que dá para a gente fazer? Dá para fazer. E é interessante quando a função é cúbica, de grau 4, tá? Essas são funções mais legais porque elas têm essas mudanças de concavidade, aí você vai ter pontos de inflexão, você vai ter pontos de máximos e mínimos. Nota que, se eu peço para você classificar esses pontos de máximos e mínimos, eles são máximo local, tá? Ele só é máximo aqui, porque essa função vai para mais infinito depois, tá? Esse ponto só é mínimo aqui, porque a função vai para menos infinito depois. Tudo bem? Então, se atentem para isso, tá? Muito bem. Fizemos a nossa primeira questão. Olha, deu menos que a metade do tempo da prova. Tá fácil, então. Então, já sabe que você tem que treinar pensando assim, a metade do tempo da minha prova é uma desgraçada de uma questão dessa, para esboçar o gráfico, tá? Só que assim, eu vou tentar facilitar para vocês na otimização do tempo, tá? Da seguinte forma. Você vai ter questão de derivada, certo? Nas primeiras questões. Uma das questões que você vai derivar lá em cima já é a questão que você vai esboçar o gráfico lá embaixo. Então, você não vai precisar calcular a derivada dela 2 vezes. Ok? Outra coisa, uma das questões que você vai precisar calcular o limite lá em cima, provavelmente vai ser um limite que você vai precisar aqui embaixo, tá? No gráfico. Então, você já vai ter derivado ela lá em cima, já vai ter calculado o limite dela lá em cima, já vai ter descobrido onde é que ela é crescente ou decrescente. Ou seja, é só você correr para o braço. Tá? Não é para o braço da mamãe para chorar, é para o braço de outras pessoas para comemorar. Pode ser da mamãe, mas para comemorar. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Eis aí uma função de grau 4. Muito linda, muito linda, muito linda. Agora eu vou tentar ser um pouco mais organizado, que eu vou anotar o que vai acontecer. Muito bem. Posso apagar aqui, né? Vamos lá, uma função de grau 4 agora. Você tem essa função, x à quarta, esse é o nosso exemplo 2. Menos 2x². A gente, às vezes, é muito inocente, né? Quando eu estava preparando essa aula ontem, aí, quando terminei o slide, aí eu vi, poxa, eu vou fazer só 4 questões amanhã. Acho que eu vou colocar mais. Não vai dar tempo de fazer 3. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Qual é o passo 1? Quem lembra? Oi? Domínio. Passo 1, domínio. Então, 1, domínio. Qual é o domínio dessa função? Todos reais. Não precisa nem justificar por quê, tá? Já sei que você sabe que quando é polinomial é os reais todos, tá? Os reais. Segundo passo, qual é? Qual era? Simetria. Ver se a função é par ou a função é ímpar, tá? Então, vamos calcular a simetria. Simetria. Então, você faz essa conta aqui. F de menos x. Quanto é f de menos x? Onde tem x, você coloca menos x, tá? Vai ficar menos x à quarta menos 2 vezes menos x ao quadrado. Tá bom? Isso aqui é par, então vai ficar positivo, tá? Vai ficar x à quarta menos 2. Isso aqui é par, fica positivo.
x². Mas o que é isso aqui? É a própria função, f de x. Tá? Então, isso aqui é f de x. Pronto, ganhamos uma informação preciosa. Por quê? Porque isso significa que eu não preciso ter essa dificuldade na hora de construir o gráfico aqui. Tá? Observa que ficou meio torto aqui nessa região aqui? Então, se essa função aqui fosse par, era só eu copiar esse pedaço e refletir para cá. Tá? Seria um reflexo dela. Tá bom? Se fosse par. Tá? Mas não é. Tá? Então, essa função aqui está me dizendo que a função f ela é simétrica com relação ao eixo y. Tá? Então, eu desenho só de um lado, o outro lado é idêntico. Tá? Então, simétrica é simétrica com relação ao eixo y. Tá? Muito bem. Qual é o ponto 3? Quem lembra? Qual é o ponto 3? Quem lembra? Intervalo de crescimento e decrescimento. Tá? Vamos lá. Intervalo de crescimento e decrescimento. Então, vou só escrever crescimento aqui. Então, você tem que calcular a primeira derivada. Primeira derivada disso, 4x² menos 4x. Certo? 4x³ menos 4x. Vamos ver onde isso dá zero. Vai ficar, colocar 4x em evidência. Vai sobrar x² menos 1, certo? Então, onde que isso aqui dá zero? Isso aqui dá zero quando x é 0, tá? Ou quando x é 1, ou quando x é menos 1, tá? Esses são os 3 pontos, tá? Então, x0, x1 e x menos 1. Esses são os caras, tá? Muito bem. x0, 1, menos 1. Agora, vamos analisar o sinal disso. Vamos analisar o sinal. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o 4x, tá? Aqui, eu vou colocar o x² menos 1. Tá bom? Então, o 4x é, depois do zero, é positivo, antes do zero é negativo. O x² menos 1, então eu vejo, depois do 1, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, tá? Depois do 1 é positivo, antes do 1 também é positivo, e entre menos 1 e 1 é negativo. Tá bom? Tá? Separei para poder analisar o sinal direitinho. Ok? Agora fazemos o produto entre os dois. Que é a primeira derivada. Tá? Então, eu vou colocar aqui o menos 1. Vou colocar aqui o 0. Vou colocar aqui o 1. Tá? Depois do 1, é positivo. Quando você multiplica, dá positivo. Entre 0 e 1, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, produto dá negativo. Tá? Entre menos 1 e 0, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, produto dá positivo. Antes do menos 1, é positivo e aqui é negativo. Então, produto dá negativo. Ok? Tá? Agora você continua aqui. Agora eu vou falar da f. Tá? Eu falei só da derivada. Agora vamos ver o que significa isso para a função. Tá? Então, vou colocar aqui menos 1. Vou colocar aqui 0. E vou colocar aqui 1. Tá? O que é que nós sabemos?
Se a derivada é negativa, a função é decrescente, tá? Então, aqui, ela é decrescente. Se nesse intervalo a derivada é positiva, a função é crescente. Entre 0 e 1, negativo, decrescente. E do 1 em diante, positivo. Então, a função é crescente. Tudo bem? Tá? Agora, esses caras, menos 1, 0 e 1, são pontos críticos. A derivada deu 0 neles. Tá? Só que esse aqui está decrescendo, derivada 0, depois cresce. Então, esse ponto é ponto de quê? Mínimo. Tá? Então, esse aqui é mínimo. E esse aqui? Olha, ele está crescendo, derivada 0 e depois decresce. Esse ponto é máximo. E esse aqui está decrescendo, depois cresce. Esse aqui é mínimo. Tudo bem? Achei os pontos aí. Muito bem. Esse é o item 3, tá? Item 4. O que é que faz no item 4? Quem lembra? O que era o item 4? O item 4 é concavidade, né? Concavidade e ponto de inflexão. Concavidade e ponto de inflexão. Esse é o item 4. Muito bem. Concavidade de ponto de inflexão, eu preciso analisar o sinal da segunda derivada. Quem é a primeira? Está aqui a primeira. Tá? Vou derivar a primeira agora. Então, derivando aqui, vai dar 12x ao quadrado menos 4. Tá bom? Essa é a segunda derivada. Tá? Isso aqui é uma parábola, né? Como é uma parábola, eu vou fazer o gráfico, porque é mais simples, né? Passa pelo menos 4, a concavidade é para cima. Uma coisa assim. Tá? Não muito para cá. Uma coisa assim. Tá bom? E as raízes disso aí são raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Observa, se você pega a raiz de 3 e eleva ao quadrado, vai dar 3. E 3 ao quadrado dá 9. 3 sobre 9 dá 1/3. 12 vezes 1/3 dá 4. E 4 menos 4 é 0. Tá bom? Então, raiz de 3 sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 3. Essas são as raízes. Então, o que é que você conclui aqui? Que antes desse é positivo, entre os dois é negativo e depois é positivo. Tá? O que é que você tem, então? Que de menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3, unido, essa parte aqui, unido com essa parte aqui, unido com raiz de 3 sobre 3 até mais infinito, tá? A segunda derivada está positiva. Então, a concavidade é para onde? Para onde? Para cima, tá? Nessa parte aqui, você tem que a segunda derivada maior que 0, concavidade para cima. Tá? Muito bem. E nesse intervalo aqui, de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, a segunda derivada é negativa
Então, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Tudo bem? Então, você pode fazer a análise assim. Você pode colocar, ó, menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, e fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui, a concavidade é para cima. Então, é algo assim. Nessa parte aqui, concavidade para cima. Assim. Nessa parte aqui, concavidade para baixo. Tá? Você pode fazer assim para você compreender melhor o que está fazendo. Ok? Esses pontos, esse aqui e esse aqui, são pontos de quê? De quê? Inflexão. São pontos de mudança de concavidade. Tá? Então, você tem aqui x igual a menos raiz de 3 sobre 3 e x igual a raiz de 3 sobre 3, ocorrem pontos de inflexão. Ocorrem pontos de inflexão, tá? Vamos calcular esses pontos? Porque nós não calculamos esses pontos aqui, né? A gente não calculou esses caras aqui, ó. 0, o 1 e o menos 1. A gente não calculou eles, né? A gente só sabe que neles é mínimo, máximo e mínimo. E esse outro cara, os dois são inflexão, mas a gente não calculou eles. Vamos calcular eles, tá? Então, vamos lá. O 0. F de 0. Eu vou calcular aqui mesmo para ver se a gente ganha espaço para ter tudo no quadro quando for desenhar. F de 0. Cadê a função? Aqui, ó. F de 0 dá 0, né? Tem x aqui em todas as parcelas. Então, f de 0 é 0. F de 1. F de 1. Olha, 1/4 dá 1. Aqui também dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. Então, esse dá menos 1. E esse é igual a f de menos 1. Por que eu digo que f de 1 é igual a f de menos 1? Nem fiz a conta. Por que eu disse? Oi? Porque é uma função simétrica com relação ao eixo y. Tá? O que acontecer do lado direito tem que acontecer do lado esquerdo. Tá bom? Então, se no 1 a imagem deu menos 1, então no menos 1 a imagem também tem que dar menos 1. Tá? Pode substituir lá que você vai ver. Muito bem. Falta calcular esses dois caras agora. Agora, f de menos raiz de 3 sobre 3. Quanto é que dá? Isso, a quarta, né? Quarta menos 2 vezes menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso dá o quê? Isso aqui em cima dá 9, né? Isso aqui dá 81. Então vai dar 1 sobre 9. É isso? Confirme, por favor. Menos 2 vezes... isso aqui dá 3, isso aqui dá 9. Então dá 1/3, né? Eu vou deixar 3 sobre 9, que fica mais fácil de operar. Vai dar 6. Vai dar menos 5 sobre 9. Tá bom? Confirme as contas, tá? Agora, f de raiz de 3 sobre 3. Quanto vai dar? F de raiz de 3 sobre 3 dá quanto? Mesma coisa. Por quê? É simétrico, né? Tá bom? Não precisa fazer essa conta, tá?
Então, esse é a mesma coisa do f de raiz de 3 sobre 3. Opa, 3. Muito bem. Dá falta alguma coisa ainda do roteiro? Raízes e interseção com eixo Y. Raízes. Esse é o ponto 6, né? Raízes. Quem são as raízes dessa função? Você pode colocar aqui x² em evidência, né? Você pode escrever assim, ó, x² vezes x² menos 2. É isso? Isso. Eu quero saber as raízes, então é igual a 0. Tá? Bem, isso aqui só vai ser 0 se o x for 0. E qual é a outra raiz? Quando isso aqui for 0. Isso aqui só dá 0 se o x for raiz de 2. Se raiz de 2 é uma raiz, quem seria a outra? Menos raiz de 2 devido à simetria. Tá? Então, x igual a mais e menos raiz de 2. Tá bom? Interseção com eixo y. Então, se o x for 0, a gente já sabe, né? Se o x for 0, vai dar 0. Tá? Então, passa pelo ponto 0, 0. Pronto. Assíntotas, né? Faltam as assíntotas. Esquecemos das assíntotas. Então, esse aqui era o ponto 5, né? A gente pulou o ponto da assíntota, vou colocar a assíntota como sendo o ponto 6. Assíntota. Tem problema de domínio a função? Não tem, né? Então, eu não preciso calcular uma assíntota que vai para um ponto, tá? Eu só vou calcular os limites que vai para mais infinito e menos infinito, ok? Se tiver função aqui que tenha problema de domínio, aí você se aproxima do problema, pela direita e pela esquerda, e vê o que acontece, tá? Mas não é o caso. Então, você vai aí, x indo para mais infinito de x² menos 2x ao quadrado. Como é que você resolve esse tipo de limite? Coloca a maior potência em evidência, tá? Então, você vai ter limite de x² com x indo para mais infinito de quem? Aqui vai dar 1 menos, aqui vai dar 2 sobre x ao quadrado. Ok? Quando você aplicar esse limite, isso aqui vai dar 0. Tá? Então, esse aqui vai para 0. Esse aqui vai para 1. E esse vai para mais infinito. Tá? Então, a resposta vai dar mais infinito. Mas e se você fosse para menos infinito? Quanto daria? Quanto daria? Preciso calcular? Não. Por quê? Devido à simetria do gráfico, então o que acontece de um lado direito tem que acontecer do lado esquerdo. Então, para mais infinito ou para menos infinito, vai dar mais infinito. Tá? Então, não importa se você coloca menos infinito aqui ou mais, menos infinito ou mais, a resposta será mais. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Fizemos tudo agora. Né? Fizemos tudo, agora vamos para o gráfico. Para o gráfico da função. Vamos pegar esses caras aqui. Quem são esses caras? Menos raiz de 3 sobre 3. São concavidades. Tá. Vou colocar esses caras bem aqui. Menos raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 3. Tá? Quem são as raízes? Cadê as raízes? Está aqui as raízes. 0. E mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, aliás, mais ou menos raiz de 2. Então, passa aqui. O gráfico tem que passar por esse ponto. Tem que passar pela raiz de 2. Raiz de 2 é maior que isso, né? Tá?
Vou dizer que a raiz de 2 está aqui, tá? Devo estar errando bastante nas distâncias. Esse aqui é o menos raiz de 2. Então, o gráfico obrigatoriamente tem que passar por esse ponto. Tem que passar por esse ponto. E tem que passar aqui na origem. Tá bom? Já sei que o gráfico tem que passar nesses dois aí. O que mais? Eu sei que se eu for para mais infinito, dá mais infinito. Se eu for para menos infinito, dá mais infinito. Tá? Então, para esse lado aqui, eu sei que ela vai crescer de alguma forma. E para esse lado, a mesma coisa. Vai crescer de alguma forma. Tá? Não sei como, mas vai crescer. Tá bom? Tinha ponto de máximo e mínimo? Tem, né? Olha. Mínimo no menos 1 e mínimo no 1. Tá? E a imagem deles é menos 1. Eu acho que menos 1 está entre os dois. Isso aqui acho que é 1,41. Esse é 1,73 dividido por 3, vai dar 0,6 aproximadamente. Então, o menos 1 está aqui no meio. Tá? Não exatamente no meio, mas o menos 1 está aí. Tá bom? Então, tem o menos 1 aqui. Aqui também tem o menos 1. Aliás, tem o 1. Tá bom? E a imagem deles dá menos 1. Então, se esse tamanho aqui é 1, aqui tem que dar 1 também. Então, tem que passar por esse ponto. Tem que passar por esse ponto, tá? Então, tem que passar por esse ponto, tem que passar por esse ponto. Tá? Pronto, já sei. Vários pontos que passam, né? Outro ponto. O 0 é ponto de máximo. E no 0 dá quanto? Dá 0. Tá? Muito bem. Concavidade. Vamos lá. Concavidade. Depois do raiz de 3, concavidade para cima. Então, esse é o raiz de 3. Daqui para lá, concavidade para cima. Então, já sei que isso aqui tem que ser alguma coisa assim. Tá? Então, já vou logo fazer isso aqui. Então, ela tem que ser assim de alguma forma, tá? E aqui, como é ponto de mínimo, ela já dá uma curvinha bem aqui assim, que eu sou péssimo de desenho. Tá? Mesma coisa esse aqui, porque esse aqui é concavidade para cima lá, ó, do menos raiz de 3 para lá. Então, ela tem que fazer isso aqui assim. Tá? Já sei que faz isso, vai embora para lá, para mais infinito, vai embora para lá. Tá? Esse aqui ficou um pouco fora de escala, esse também. Já sei que o gráfico é assim. E assim, explode para lá. Agora ela tem que subir aqui. Tá? Tem que subir e vai mudar de concavidade no raiz de 3. Em algum ponto por aqui ela muda de concavidade. Tá? Vai mudar de concavidade aqui, porque ela já não vai ficar mais assim, ela vai ter que mudar de concavidade. Como esse é ponto de máxima, ela vai ter que fazer isso aqui. Ok? Tá bom? Então, esse é o gráfico da função. Tá bom? Tá? Mais ou menos isso. Tá? Quer ver como o gráfico é bem diferente na prática? Cadê? Tá aí. Esse é o gráfico. É ruim demais para desenhar. Tá? Mas lembre-se, a prova está escrito: esboce o gráfico da função. A gente não vai cobrar escala sua. Tá? A gente vai cobrar uma noção do que você está fazendo. Tá, ok? Isso aqui é esboçar o gráfico. Tá bom? Nota que está semelhante? Tá, mas está um pouco diferente, né? Muito bem. Ainda temos 10 minutos. Vamos fazer essa. Professor, vai dar tempo de fazer essa? Claro que não, né? Mas a gente começa. A gente começa porque você gosta de desenhar gráfico. Então, qual é a conclusão que você chega vendo o professor conseguindo fazer apenas 2 questões na aula?
é que quando você for fazer a prova, você não pode errar a questão, porque se você tentar refazer, acaba o tempo. Você vai ficar o tempo todo só nessa questão, então vá mesmo determinado a acertar essa questão, tá? Ela é boa e a pontuação é alta nela, tá bom? Terceiro exemplo. Exemplo 3. Essa função f de x igual x vezes a tangente de x. Tá? Não se preocupe, não vai cair uma assim. Tá? Só vou colocar isso aqui só para desenvolver ideias com vocês. Tá? O que a gente precisa fazer? Foi dado o domínio lá. Tá? O domínio acho que é de menos π sobre 2 é π sobre 2. Só confirma, por favor, no slide. Eu acho que é isso o domínio. Tá. Menos π sobre 2 é π sobre 2. Obrigado. Então, onde que teria problema essa função de domínio? Exatamente nesses caras. Menos π sobre 2 é π sobre 2. Que é onde o cosseno dá zero. Tá? Por que você está falando do cosseno? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Tá bom? Só que como está aberto aqui, então não tem problema nenhum. Então, o domínio dessa função, o domínio de f, é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá bom? Muito bem, já foi dado o primeiro. Segundo passo, qual é? Segundo passo? Oi? Simetria. Vamos ver se essa função, se ela é par ou se ela é ímpar. Né? Simetria. Simetria da função. Então, f de menos x é o quê? Menos x vezes a tangente de menos x. Tá? Se você não tem muita informação sobre a tangente, basta você lembrar que é seno sobre cosseno e você vê o que é que dá. Então, é seno de menos x e cosseno de menos x. Tá? Fica menos x vezes o seno de menos x, o menos vem para fora. Tá bom? Então, é menos seno de x. Dividido, o cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de x. Olha, esse negativo cancela com esse negativo, então vai ficar x vezes seno de x sobre cosseno de x. Só que seno sobre cosseno é a tangente, né? Então, essa aqui é a própria função. Tá bom? Então, quando for esboçar o gráfico dessa função, o que você desenhar do lado direito tem que ser o reflexo do que eu desenho do lado esquerdo. Tá bom? Muito bem. Então, você tem essa paridade aí. Terceiro ponto que tem que ser analisado. Qual é? Qual é o terceiro ponto? Terceiro ponto. Crescimento e decrescimento. Né? Tá aí. Crescimento e decrescimento. Então, você vai lá e calcula a derivada. Derivada da função. Derivada dessa função. Derivada de x é 1 vezes regra do produto, tá? Mais a primeira vezes a segunda normal. Derivada da tangente é quem? É secante ao quadrado, né? Ok? Então, vai ficar f' de x igual. A gente vai precisar analisar o sinal disso, tá? Analisar tangente e secante talvez fique problemático. Então, vamos colocar seno e cosseno aí, para a gente poder ver que a gente consegue retirar. Então, seno sobre cosseno, mais x vezes... aliás, 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Que a secante é 1 sobre cosseno. Tá bom? Só me avisa quando faltar 3 minutos. F' de x é igual. Então, você pode somar, tá bom? Então, vai ficar cosseno quadrado de x. Então, cosseno quadrado dividido por cosseno dá cosseno. Então, vai ficar seno vezes cosseno.
mais esse dividido por esse dá 1, sobra só o x. Tá bom? Agora a gente analisa o sinal disso. Tá? Vamos ver se a gente consegue analisar o sinal dessa coisa aqui. A parte de baixo não nos interessa, né? Por quê? Porque o cosseno, você está trabalhando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se você olha lá para o ciclo trigonométrico, você está olhando só para cá, ó. Só para essa parte, onde o cosseno é positivo. E ainda está elevado ao quadrado. Positivo. Tá? Então, o que determina o sinal da derivada é o que está aqui em cima. Tá bom? É o que está em cima que determina o sinal da derivada. E agora, como que a gente faz? Qual seria a dica? Uma dica? Então, você analisa só o sinal de seno de x vezes o cosseno de x mais x. Tá? Só esse sinal. Tá bom? Vamos ver se isso aí dá zero em algum momento. Tá? Vamos ver se isso dá zero. Será que isso aqui dá zero em algum momento? Tá. O cosseno nunca é zero, né? Tá? Então, eu vou passar o x para lá. Vai ficar seno de x vezes o cosseno igual a menos x. Tá bom? Como o cosseno nunca é zero, eu vou dividir tudo por cosseno. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Melhor. Isso aqui te lembra alguma identidade? Te lembra alguma identidade trigonométrica? Seno vezes cosseno? Lembra alguma? Não? Que tal seno de 2x? Lembrou agora? Você pode fazer assim, ó. Seno de 2x. O que é seno de 2x? É seno de x mais x, certo? O que é seno de x mais x? É seno de x vezes o cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de x. Tá bom? Então, isso aí, esse é igual a esse, vai ficar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Tá bom? Ok? Só que o que você tem aqui, está faltando um 2 ali, né? Para ficar igual. Então, vou multiplicar isso tudo por 2. Vai ficar 2 seno de x cosseno de x. Isso é igual a menos 2x. Tá? Isso aqui agora é aquilo. Seno de 2x igual a menos 2x. Tá bom? Agora você sabe resolver. Quer ver como você sabe? Gráfico do seno. Gráfico do seno. Não é uma coisa assim? Não é uma coisa assim o gráfico do seno? É uma coisa assim. Gráfico do menos 2x. Não é uma coisa assim? Opa. Não é uma coisa assim? Então, qual é a raiz disso aqui? X igual a zero. Tudo bem? Então, isso aqui só ocorre essa igualdade se o x for zero. Tá? É a única igualdade. Tá bom? Então, essa função só tem um ponto crítico, que é no x igual a zero. Tá? Agora, vou deixar de dever para vocês o seguinte. Se essa função, que é a derivada dela, no zero dá zero.
e você verifica qual é o sinal aqui e qual é o sinal aqui. Tá bom? Se você vê que o sinal aqui é negativo e aqui é positivo, esse ponto é de máximo. Se você vê que aqui é positivo e aqui é negativo, aliás, se for positivo e negativo, é máximo. Se for negativo e positivo, é mínimo. Tá? Tudo bem? Isso que você deve fazer. Tá ok? Esse fica como dever para vocês. Tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos. Essa questão está feita nas nossas notas de aula. Tá? Quem tiver curiosidade para dar uma consultada lá, fica à vontade. Tchau, tchau.